entrar. Então, na verdade, assim, né, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus, né, ao Bruno, a Mari, né, por nos ter confiado, né, esse novo processo nas nossas vidas. E eu vejo vocês alguns de vocês até desde muito pequenos, né? Eu conheço muito de vocês aí ainda bebês. Eu estou na Comunidade da Graça, eu e minha família, desde 2007. Então, nós estamos aí completando já uma boa carreira já aqui na Comunidade da Graça. Como toda família que vem para Cristo, a nossa família não era também uma família tão perfeita, nem é ainda, mas era muito pior. E quando a gente vem falar de processo, né, eu tenho tido o privilégio de estar acompanhando aí as pregações que vocês estão sendo alimentados, né, do pasto ao trono, e confesso para vocês que foi para a minha vida esses últimos dias, tem sido uma palavra transformadora. Em primeiro lugar, porque remete a gente a lembrar da onde Deus nos tirou, né? Muito poucas vezes nós temos esse hábito, né, de lembrar de como a gente estava e de como a gente está hoje. Isso vem o que é o nosso coração? A palavra gratidão. Então eu queria falar, né, nessa hora sobre gratidão a Deus, porque Deus tirou a minha família há 12, 13 anos atrás e colocou numa rota que eu particularmente jamais imaginava, né? Nosso casamento, meu e da Paty, já estava falido, né? Como família, como esposo, marido e mulher, já não tínhamos mais relacionamento, estávamos pensando em separação, enfim, em destituição da família. E foi numa célula, foi num convite que alguns de vocês que não vieram de um lar cristão receberam, que aquele convite, vamos lá conhecer a Comunidade da Graça, vamos lá numa célula, num G100, e foi um convite como esse que eu vejo Deus, né? Que Deus colocou uma semente de aceite, né? Uma aceitação de um convite. A gente aceita tantos convites, né? A gente aceita convite todo dia, né? Todo dia tem muito convite para nós, seja na internet, seja de um amiguinho, seja na escola, seja, sei lá, da vida como um todo. Mas muitos deles a gente não entende como bom e acaba dizendo não. E eu louvo a Deus porque nesses dias que fomos convidados há 12 anos atrás, nós pudemos dizer um sim. Vamos experimentar esse negócio de G100, de célula. E graças a Deus por isso, né, a minha casa vem sendo processada, vem sendo trabalhada, vem sendo moldada, né, vem sendo transformada de fato, né? Então eu vejo essa apresentação breve da minha família, porque às vezes vocês conhecem a minha vida, minhas filhas, né, que estão com vocês há alguns anos, mas muitos de vocês às vezes não sabem da onde a gente veio, né? Então essa apresentação ela é necessária para vocês daqui para frente saberem com quem vocês estão lidando. Eu quero ter com vocês um relacionamento de pai e filho, de tio e sobrinho, porque vocês são a minha família. A Comunidade da Graça já é a minha família. E eu vejo mesmo na vida de vocês, quem convive com as minhas filhas sabe disso. Eu sou realmente um tio, um pai cuidadoso, preocupado, muitas vezes até enérgico, porque a gente ama, né? Todo aquele que ama, todo pai que ama um filho, ele se preocupa com o filho. Quando vocês amam alguém ou alguma coisa, vocês não têm uma preocupação com aquilo, para que aquilo não vá mal, para que aquilo não se quebre, quando é um celular caro. Então vocês acabam tendo cuidado. E esse é meu sentimento em relação à vida de vocês. É de cuidado, é de amor. Eu vejo na vida de vocês assim um privilégio, porque vocês hoje, com a idade que vocês têm, está recebendo uma palavra como essa que o Bruno tem pregado aqui, do Pasto ao Trono, uma palavra preciosa, que por muitos anos poucos anos eu vi pregar uma palavra com profundidade dessa, com a idade que vocês estão tendo. Então eu sinto-se privilegiados, que vocês estão sendo muito bem cuidados, né? Deus tem tido uma preocupação com vocês, que eu particularmente fico muito feliz, porque eu sei
que, comparando com a minha adolescência, alguns 30 e poucos anos atrás, eu não tive. Eu vim de um lar supostamente cristão, mas que eu não tive um incentivo dos meus pais em conhecer a palavra, em estar frequentando um caminho diferente. Então, quando a gente estava falando lá atrás de escolhas, né, a gente vai falar um pouco aqui da palavra agora. Eu vou pedir para que vocês abram aí um texto que eu separei aqui para vocês, para a gente entender como um convite é importante. O que faz na nossa vida um aceite de um convite, tanto para o bem como para o mal. Hoje eu vou falar só do convite do bem, mas a gente pode depois entrar no outro mérito mais vezes para frente, para a gente falar sobre certos convites do mal. Esse convite que eu vou ler para vocês, nós podemos compartilhar, está no texto em João 4, acho que ele vai projetar aqui. Aí diz assim: foi, pois, a cidade de Samaria, chamada Sicar, João 4, 5 e diante, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, ou em outras versões, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água? Onde tens, pois, água viva? És tu maior do que o pai de Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus então respondeu a ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte da água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devo adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorarais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim aí sim. tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adoram
adorem em espírito e verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo, todas as dúvidas serão tiradas. Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. Deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Agora, versículo 28 ao 30. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Em muito mais creram nele por causa da sua palavra. Então, o que eu trouxe para vocês dessa passagem? É uma mulher samaritana que estava à beira de um poço de água, onde Jesus, vindo de Jerusalém, a Galiléia, parou ali para se alimentar e tomar água. E eu vejo aqui nessa passagem que Jesus, quando encontrou com aquela mulher, a vida dela foi totalmente transformada. O encontro dessa mulher com Jesus fez não somente ela mudar totalmente a vida dela, ela já tinha tido 5 maridos, estava no 6º, que não era nem dela, que Jesus diz ali que ela era amante talvez desse 6º marido. Uma vida totalmente do mundo, né? A gente, parafraseando aqui, seria uma vida bem destruída, uma vida sem expectativa, sem família, enfim, à beira da margem da cidade. E eu vejo então que quando Jesus vem nessa mulher e encontra-se com ela, ele faz uma transformação ao ponto dessa mulher sair daquele lugar, ir à cidade, trazer uma centena de pessoas até Jesus. E ali diz na palavra que a cidade praticamente toda foi transformada e convertida através da palavra daquela mulher, daquele convite que ela aceitou. A gente fala de convite. Jesus fez um convite para aquela mulher. E aquela mulher, apesar de que no início ela ficou um pouco recente, ela teve ali, até comentei, né, porque ela coloca ali em alguns versículos, no versículo no 20, no versículo 20, ela começa a transformação. E no 18 ela confronta Jesus, né? Então ela pergunta até com um tom de ironia para Jesus no versículo 18. Então eu vejo que muitas vezes quando a gente recebe um convite, a gente acaba meio tirando, né? Será que eu vou? Será que esse cara está falando é verdade? Será que eu vou me dobrar a esse tipo de convite, né? Então nosso DNA é questionador, né? Quando a gente recebe algum convite, a gente não se questiona: será que eu vou? Será que não vou? A gente tem esse tipo de questionamento. E Jesus, naquele momento para essa mulher, quando ele fez esse convite para ela, apesar de ter esse pequeno momento, ela se desafiou em ir anunciar aquilo que Jesus tinha falado para ela, né? Então eu vejo assim que o que falta muitas vezes nas nossas vidas é essa ousadia de discernir os convites que nos têm sido feitos. Nós somos hoje fruto das nossas escolhas. O nosso fim vai fazer, até tem um outro layout aqui, o último, que tem algumas perguntas que eu queria deixar para vocês, depois eu volto nisso. Como está a sua vida hoje? Você tem passado por processos? Então a gente fala assim, aquela mulher aceitou passar por processo. Quando o Bruno estava pregando sobre Davi, ele aceitou, ele permaneceu no processo. Ele era jovenzinho quando foi ungido, passou por todo aquele período até que foi ungido, até foi consagrado nele.
E nesse caso da transformação de Davi, não é diferente com a vida dessa mulher. Quando você aceita um convite correto na vida de vocês, a transformação ela é eminente. Você vai ser alcançado, você vai conseguir chegar até o fim da carreira que Deus prometeu para nós de uma forma mais rápida. Eu estava falando sobre o processo, né? E o processo ele é impeditivo na nossa vida quando a gente interrompe ou quando a gente refuga os convites corretos. Então muitas vezes a gente tem que entrar numa linha de processo onde os convites têm que ser discernidos, porque os convites errados nos atrapalham a chegar no fim desse processo. Eu estava falando agora à tarde a respeito da vida de José. José também teve um processo doloroso na sua vida. Quem conhece a vida de José do Egito aqui? Ele era pequenino, aí o pai dele, com 17 anos, ele foi vendido, foi colocado num buraco, os irmãos dele mandaram ele para um outro país, ele foi servido de escravo lá, então ele passou por vários processos na vida dele, até que ele chegasse a governar o reino. Então, muitas vezes a gente olha o fim. Quem aqui, por exemplo, quer ser médico? Levanta a mão. Eu quero, 2, 3, 5. Quantos anos de medicina são para chegar até o dia de você se formar? São muitos anos. A gente tem o desejo do fim, mas não tem a noção de permanecer no processo que vai levar até a vitória. Então esse é o caminho que a gente tem hoje para comunicar, né? Que a gente persevere, né, nos processos que Deus tem colocado na nossa vida. Então quando a gente imagina um fim, nós temos que ter perseverança para que a nossa vida permaneça, né, naquele caminho, porque o que a gente tem visto hoje é o mundo roubar, né? Muitos jovens, vocês, na idade de vocês, acham que é a idade que o inimigo mais ataca, que o inimigo mais convida, que o inimigo mais tenta tirar do foco, né, de ser uma boa mãe, de ser um bom profissional, de estudar, de constituir uma família. Então essas coisas que nós sofremos nos dias de hoje nos impedem muitas vezes de alcançar aquele processo que Deus separou para cada um de nós. Então eu deixei algumas perguntas para vocês no anterior, para nós estarmos aí no fim. Onde está o seu coração e o que tem sido atraído? O que atrai a você e a mim? Que convites têm sido atrativos a nós nesses dias? O que tem chamado a atenção? O que nos emociona? O que nos faz tremer quando recebe? Então a gente tem que sondar onde está o nosso coração, porque às vezes as nossas emoções elas podem estar distorcidas e pode nos levar a um fim que não é o fim que Deus planejou para nós. Então essa pergunta faz todo sentido, porque quando a gente começa a entender o que tem sido atrativo para nós vamos começar a ver aonde esses determinados convites nos levarão. Porque a gente só pensa no hoje, né? Naquela emoção no agora, naquele convite bacana, naquela festa legal, naquele rolê que vai ser, né, diferente. Mas será que isso vai trazer alguma coisa de prejudicial à minha vida? Então essas coisas a gente tem que começar a ser treinados a praticar. Essas dúvidas, essas perguntas, esses questionamentos. Você sabe que a gente tem que ter um coração questionador, porque as perguntas muitas vezes nos levam às respostas corretas. Quando a gente não sabe para onde vai, qualquer coisa serve. Quando a gente não sabe, não tem destino, não tem um futuro, não tem um projeto de vida, qualquer convite ele é bem-vindo. Então a gente sondar o nosso coração é uma das dicas que eu creio que vai ser importante para esse processo chegar a um lugar mais bacana. Quem tem te influenciado? Quais são as influências da minha vida e da de vocês
Quem são as pessoas ou as coisas que têm nos influenciado? Será que a gente tem dado ouvido a amigos, a coisas, a pessoas, né? Que tipo de pessoas são essas que estão sobre as nossas vidas, que estão nos influenciando, nos levando pela mão? Muitas vezes nós estamos dando a mão a gente que não é legal. Nem precisa estar vestido de gente ruim, porque o inimigo não usa muitas vezes um cara feio, o homem do saco. Na minha época tinha medo do homem do saco. Vocês nunca ouviram falar disso, né? Minha mãe falava assim: Leandro, você não sai de casa que o homem do saco vai te pegar. Jesus, eu não saio de casa de jeito nenhum com medo desse homem do saco. Mas eu vejo que o inimigo muitas vezes não tem. A gente vê quantas matérias na televisão de gente bem vestida, levando crianças pela mão, sumindo com as crianças. Então, com quem que a gente tem se aliançado? Com quem que a gente tem esfregado a cabeça? Vamos falar isso. Com quem que nós temos, sabe, andado junto, caminhado junto? Essa coisa do caminhar junto faz toda a diferença no nosso processo de crescimento. Vocês têm mais 3 ou 4 anos de escolhas na vida de vocês que vão fazer toda a diferença lá na frente. Eu, com 15, 16 anos, era atleta ainda. Até os 17 fui bem. Depois dos 17 anos, as minhas escolhas foram distorcidas por convites de amigos. Eu me envolvi com coisas que não devia, saí do foco total do esporte, da escola. Eu fui voltar a estudar depois com 25 anos de idade, porque naquela época de adolescência, para a juventude, eu me perdi nos convites. Eu não tive um freio para dizer: não, esse convite não vai ser legal para a minha vida. E quando eu fui prejudicado por deixar levar pelas mãos de pessoas que aparentemente eram legais, aparentemente eram da hora. Não, os caras da hora, vamos aí e tal, é bacana, não dá nada não. E deu. Muitas vezes a consequência é muito ruim. Para a minha vida, graças a Deus, pegou novamente eu pela mão e colocou nos caminhos novamente corretos. Mas poderia ter sido o fim de um lar, poderia ter sido o fim de um pai, de um profissional, de um homem, né? Então eu vejo na vida de vocês a importância, nessa idade principalmente, de vocês refletirem sobre os convites. Jesus fez um convite para essa mulher. Olha que maravilha. Mas tantos convites essa mulher teve? Já tinha passado por 5 maridos, estava no 6º amante. Quantos convites ela tinha aceito antes de conhecer um convite como o de Jesus? Então eu vejo na vida de vocês uma preocupação muito grande de Deus, porque é nessa idade de vocês aonde o rumo de vocês é rapidamente convertido para o mal ou para o bem. Então eu vejo aqui jovens, né, com um potencial fantástico. Eu já conheço a maioria de vocês aqui, como eu falei, né, a gente tem acompanhado a vida de vocês. Então vocês têm um talento diferenciado. O número pequeno de pessoas que aqui estão hoje, eu acho que é para que Deus treine vocês ao ponto de vocês serem a diferença e fazerem multiplicar na geração de vocês as escolhas corretas do Evangelho. Porque não tem como esse Evangelho alcançar a vida dos amiguinhos, dos colegas de vocês, se vocês não estivessem aqui nessa noite, se vocês não tivessem disposto nessa escolha correta dessa noite. Porque muitos dos amigos e colegas de vocês hoje estavam numa balada, estavam num bar tomando uma desde tarde, estavam não sei aonde. Escolhas que foram feitas, mas vocês estão sendo capacitados para fazer uma diferença na geração de outras vidas. Você imagina a importância da pessoa que pregou o Evangelho para a minha vida. Através daquele convite, eu transformei a minha vida, eu transformei a vida da minha esposa, das minhas filhas vêm sendo transformadas, dos meus pais foram alcançados, o meu irmão foi alcançado. Olha que coisa louca, né? Os meus netos provavelmente devam ser cristãos, um aceite de um convite. Se eu tivesse falado não para aquele convite, aonde estava a minha família? Provavelmente com outro marido, eu com outra mulher, enfim, as minhas filhas, sei lá de que forma estariam sendo criadas. Então vocês reflitam nessas palavras hoje, dos convites que vocês têm recebido. Cuidado com os convites. Esses convites podem ser fatais muitas vezes. Então é uma palavra de amor por você, porque Deus
deve não ter convicção que são apaixonados por vocês. Então essa idade de vocês, os convites que vocês vêm a receber, tem uma certa preocupação com Deus, porque podem levar vocês a desviar totalmente do projeto de Deus. E eu lembro sempre assim que 5 graus em um mês é 5 graus. É uma distância. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, vai chegar um ponto lá na frente que aquela escolha tão simples que a gente fez, pequenininha, vai desviar totalmente o foco de Deus para as vidas de vocês. Então, a gente hoje tem essa reflexão, né, de ver o que será que eu tenho que me preocupar com os convites e as influências e os influenciadores que estão sobre as nossas vidas. E eu digo as nossas porque eu estou no mesmo processo, né? Apesar de eu ter um pouco mais de idade que vocês, eu tenho caminhado no processo também. Todos os dias eu recebo convites de coisas ilícitas, recebo propostas de fazer coisas erradas, recebo propostas de fazer vendas que não são honestas, e a escolha é minha, né? É sua. Cada um tem isso. Deus deu para a gente isso. Você pode falar o sim ou não. Você tem essa escolha. Eu aprendi, eu fiz muita loucura na minha vida porque eu não sabia falar não. Eu era uma pessoa conhecida nos adolescentes, nos amigos, pelo cara mais louco da turma. O pessoal fala assim: eu duvido que você pula daquele trampolim lá de 10 metros com 5 piruletas e cai de barriga. Eu falo aqui, que qual é esse? É pra já. Então eu não sabia falar não para as pessoas. Então a gente, como adolescente, como jovem, muitas vezes não sabe falar não, tem vergonha de falar não, tem medo de falar não. Porque, será que a pessoa vai me aceitar se eu falar não? Será que eu vou estar excluído da galera se eu falar um não? Então, pessoal, cuidado com as influências, cuidado com os sims que vocês, de alguma forma, têm falado. Né? Então, eu sei que essa mulher falou um sim para Jesus. E ela transformou, não somente a vida dela, olha, uma mulher que não era das melhores, ela... Só com o encontro de Jesus, com o sim que ela disse a Jesus, ela transformou a cidade inteira, né? A vida dela inteira. Depois, se vocês quiserem ler mais sobre ela, no capítulo de João, tem mais aí. Então eu vejo que o sim, o convite de um sim correto, vai fazer a diferença toda na vida de vocês. Amém? Amém. Alguém tem alguma dúvida, quer pontuar alguma coisa? Alguém quer levantar a mão, quer fazer alguma pergunta a respeito do que nós estamos falando? Está sendo bem transparente. Olha que legal. O seu fim depende das suas escolhas e da sua permanência no processo. Essa frase aqui foi iluminada e ilustrada por Deus. Eu escrevi ela, mas não tem título, mas ela me ilustrou bem a minha vida. O fim que Deus deu para mim dependeu das minhas escolhas e da minha permanência. Se eu não tivesse permanecido, porque muitas vezes é duro o processo, irmão. José passou o pão que o diabo amassou e mais um pouco. Ele poderia ter saído fora do processo, podia ter ficado com a mulher, que não devia ser uma tia, como fez assim. Né? Que a mulher estava no palácio, devia ser uma tiazona toda perfumadona, tá? Convidou o cara várias vezes para sair com ele. E José manteve firme, falou: não, vou ficar aqui ungido. Foi preso, 12 anos preso, se eu não me engano, 10, né, Bruno? 10 anos preso por uma calúnia, porque não quis ficar com a tia no palácio. Então vocês veem como são escolhas, são perigosas. A minha preocupação nessa noite é de deixar vocês assim ardendo por dentro de o que eu tenho escolhido, quem tem posto a mão sobre as minhas mãos, quem tem me levado como um vento. Eu tenho dito não nas horas certas, eu tenho dito não para as coisas certas, para as coisas erradas, e dito sim para as certas. Essa fase da vida de vocês vai fazer toda a diferença e passa rápido, galera. Eu ia falar para vocês isso, parece que nunca vai chegar, né? Eu lembro que eu tinha uns 16 anos, o meu sonho era dirigir carro, automóvel. Meu irmão com 16 anos teve um carro.
Meu pai deu para ele bateu numa motocicleta e o cara perdeu o dedo. Meu pai pagou a aposentadoria durante não sei quantos anos para esse motoqueiro. Aí meu pai disse assim, ó, lá em casa, nunca mais carro com menor de idade. Aí eu falei, faltava 2 anos para mim. Aí eu falei, acabou o carro. Aí o que acontece? A gente até perdeu o raciocínio, mas a gente acaba tendo escolhas. Eu escolhi, naquele momento, muitas vezes pegar o carro escondido para fazer aquilo que eu queria. Várias consequências foram trazidas por conta da desobediência, das escolhas que a gente faz. Então eu queria deixar isso no coração de vocês hoje. Essa frase aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar no grupo. Acho que está todo mundo no grupo. Se não tiver, quem não está no grupo do Adolescentes Novos agora? Quem não está? Vocês 3, 4, 5. Eu queria fazer um convite para vocês. A gente tem um grupo de WhatsApp que foi criado, eu, o Everton, criamos a parte. A gente está junto com vocês para assim, à tarde, teve algum problema, teve um convite errado, manda um WhatsApp, tio ou tia, galera, eu estou passando essa necessidade, me ajuda, orem por mim. Vamos estar junto, porque se a gente estiver unido, vai ser mais difícil a gente perder a vida de vocês. Se a gente estiver dispostos, em unidade, falando a mesma língua, um cuidando do outro, um intercedendo pela vida do outro, vocês vão ver que esse tempo é muito rápido, está um tempo rápido. E o tempo que vocês estão vivendo, daqui a pouquinho, aí eu queria ter 18 anos, por isso que eu estava falando do carro, lembrei isso. Eu queria ter 18 anos, eu queria ter um carro, cara. Eu sonhava em tirar a carteira de motorista. Na minha época isso era muito importante, hoje nenhum. Se eu tivesse vindo naquela época, eu ia ter um carro. Mas ele passou muito rápido. Hoje eu estou com 47, 48 anos. Olha só, passou 30 já dos 18, que eu achava que nunca ia chegar. E chega rapidinho. Então, se vocês tiverem um pouquinho de paciência e perseverarem, mais um pouquinho vocês vão ter um pouquinho mais de bagagem, vão conseguir levar essa maturidade um pouquinho mais além, vão conseguir trazer pessoas para Jesus, que é o objetivo que a gente tem falado aqui. Porque a vida de vocês é preciosa para lá fora. Aqui é só um treinamento, aqui é só um campo missionário, onde a gente está botando gás em vocês para que vocês, quando estiverem na escola, lá é o lugar do cara falar se é ou não é. Porque aqui todo mundo levanta a mão, dança, pula, canta, Jesus é meu amor, meu querido. Lá na escola que eu quero ver, lá no clube que eu quero ver, lá na rua que eu quero ver, lá na faculdade que eu quero ver. Na hora que chegar o convite, todo lindo, e você fala, vou ou não vou? Então esse é o... E passa rápido, galera. Vamos preservar essa unidade de vocês na santidade, no crescimento, no processo de transformação que Deus tem para a vida de vocês. Eu amo a vida de vocês, eu quero que vocês contem com a minha vida. Eu sou devedor da vida de vocês. Se vocês precisarem, meu objetivo hoje é ter até outro. Depois eu conto para vocês um dia. Não era nem falar, não era nem pregar o Evangelho, era amar vocês. Porque a gente só vai construir um relacionamento se nós tivermos esse amor um pelo outro. Porque ninguém cuida daquilo que não gosta. Vamos se amar, vamos se relacionar, vamos cuidar um do outro. Esse WhatsApp é importante, a gente está junto, sabe? Mandando um pedido de oração, um perrengue que está passando. É isso aí, galera. Amém? Queria agradecer a vocês. Deus abençoe grandemente a vida de vocês.
não vai deixar de ser santo se a gente ficar pronto. Jesus não vai atuar, Jesus ele é o Senhor. Né? E o que acontece? Só que a gente continua caminhando. Né? Mas a gente dá 3 passos, Jesus atua, Jesus continua. Sabe que a gente aprende pequenas escolhas que a gente faz em curto prazo, parece que não vai dar nada. Não, só hoje. Não tem problema, dá uma escapadinha e tal. Mas olha no médio prazo o que começa a acontecer. E aí a gente continua andando. Mesmo ângulo lá, né? Olha aqui. Um desviozinho. Agora imagina isso ao longo de uma vida, ao longo de uma temporada toda. Então, nós precisamos cuidar dele, nós precisamos zelar, estar atento. Né? Nós temos Jesus, nós temos a igreja que nos ama, também nós temos o inimigo, que a Bíblia diz que queremos roubar, destruir. Então, por isso a gente precisa estar muito esperto. Então, a gente fica ligado nos convites, ele vem todo cheio de praquejo, todo cheio de doutrina, né? Geralmente não é o menininho, o bafo, sabe? Ao banho. Top. E ao contrário também, né? Assim. Você lembra daquele filme, O Diabo Veste Prada? É mais ou menos isso. Né? Nem sempre nem de chifre.